Glória a Deus, podeis assentar. Boa noite, graça e paz, amém? Glória a Deus. É bom poder estarmos aqui na presença do Senhor, amém? Abre a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11. Tu és tão lindo, Jesus. Tu és tão santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Toca-nos, ministra-nos. O Senhor pode mudar vidas neste lugar, nessa noite. O Senhor pode trazer o entendimento que muda toda a nossa vida nessa noite, Senhor. Aleluia. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Jesus. Marcos capítulo 11. Para aqueles que buscam entendimento acerca da fé, Marcos 11 é um texto-chave no quesito fé. Nós vamos começar por aqui. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre uma vida de oração que funciona. Uma vida de oração que funciona. Eu tenho dito que para algumas pessoas a oração é uma coisa muito chata. E dependendo de como a pessoa ora, eu concordo que é algo muito chato mesmo. Principalmente quando a oração... Por favor, filha, abaixa um pouquinho mais para mim o meu retorno. Principalmente quando a oração, ela perde a sua essência. A essência da oração é um diálogo, não um monólogo. A oração, ela perde o prazer quando você fala e você não ouve. A arte da oração, a graça da oração, o prazer da oração é quando nós amadurecemos e começamos a ouvir à medida que nós oramos. Deus nunca quis que você falasse com Ele sozinho. Ele sempre quis falar com você. O princípio do relacionamento, como o Alex disse aqui, partiu de Deus. Ele que ia para o jardim todo dia. Amém? Ele estava no jardim todo dia, no mesmo local e no mesmo horário. Deus sempre quis se relacionar conosco. Deus estabeleceu algumas coisas, o qual Ele, entenda o que eu vou falar agora, Ele se limitou, ou preferiu limitar-se. Por exemplo, Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele preferiu contar conosco através da oração. A oração é algo muito importante para um cristão. Toda pessoa que de fato é um cristão, ela tem pelo menos dois princípios, pelo menos dois. Ela tem uma vida de oração e ela tem uma vida com a palavra. Você entendeu isso? O princípio básico de uma vida nascida de novo, ou de um novo convertido, é que ele tem uma vida de oração e uma vida com a palavra. Pastor, e o que o senhor diria se alguém não tem isso? Eu diria que só tem religião, não tem um novo nascimento, de fato. A oração é a terra se comunicando com os céus. A oração é um meio pelo qual Deus faz. Mas eu quero falar sobre uma vida de oração que funciona. Até aonde orar? Até quando orar? Até quando nós devemos orar por uma situação? Até ver a situação transformada? A oração, ela sempre é um fator determinante. A oração sempre quer dizer que a pessoa é espiritual? Não. Marcos 11 era o texto preferido e todo o ministério do Kenneth Hagin.
O homem que trouxe o entendimento de fé para o Brasil está fundamentado em Marcos 11. O ministério dele foi desenvolvido em Marcos 11. Nós vamos ler do versículo 22 ao 24. Vamos começar por aqui, lendo apenas 2 versículos. Que o Senhor nos conduza nesse entendimento. Amém? Eu tenho sonhado com uma igreja que ora constantemente. Eu creio que um avivamento vem através da oração. Eu creio que a oração é a terra se comunicando com os céus, mas também é os céus se comunicando com a terra. Eu creio quando a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Eu creio que a oração, ela nos quebranta. A oração não é um lugar onde eu sempre recebo, mas é um lugar onde eu sempre conheço. Quem ora, quem se relaciona com Deus, ora. E quem conhece Deus, sabe o que Ele é capaz de fazer. Amém? Quem anda com Ele, sabe o que Ele é capaz de fazer. Nós não fomos chamados apenas para termos períodos de oração. Nós fomos chamados para vivermos orando, para termos uma vida de oração. Existem várias formas de orar e não é sobre isso que nós vamos falar. Oração em línguas, oração no entendimento, oração intercessória. Mas como viver uma oração que funciona? Baseado em Jesus. Se vocês perceberem, nos últimos tempos eu tenho pregado especificamente sobre isso. Cultura, identidade, céus na terra. Vamos ler o capítulo 11 de Marcos, versículo 22. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. No original, essa palavra está escrita assim: tendes a fé de Deus. No original ela está dizendo: tendes a fé de Deus, não em Deus. Tendes a fé de Deus. No original. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebereis. É isso que está escrito. Olha para o texto. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e será assim convosco. Presta atenção. Se eu fosse colocar o texto, se eu fosse colocar esse texto, eu colocaria o 24 no lugar do 23 e o 23 no lugar do 24. Eu mudaria o número. Eu primeiro falaria de oração e depois eu falaria de falar com os montes. Porque a ideia de falar com o monte é de falar com a circunstância. A oração, queridos, ela nem sempre é algo que fazemos para que Deus resolva algo. Nem sempre orar é pedir para que Deus resolva algo. Orar muitas vezes é crescer em fé, até estarmos firmes, conscientes que Deus já fez. Orar nem sempre é pedir que Deus faça algo. Orar muitas vezes é crescer em fé, através daquilo que você está orando, até chegar no lugar que você está convicto, Deus já fez. Você vai entender mais isso à medida que nós formos andando. Orar nem sempre é falar com Deus. Às vezes orar é falar com a circunstância. Baseado no texto, Jesus falou que nós podemos falar com os montes. Jesus falava com a figueira. Ele ensinou a falar ele falava com o vento. Ele falava com circunstância. Se Jesus fosse contemporâneo nosso e nós não soubéssemos que Ele era Jesus, como na época ninguém sabia, a gente ia falar que Jesus era muito louco. As pessoas acham que ser louco é usar droga, né? Ser louco é falar com a montanha. Ser louco é falar com o vento. Tanto é loucura falar com o vento que Salomão falou que quem corre atrás é louco. Se quem corre atrás é louco, quem imagina quem fala.
Mas Jesus está ensinando para os discípulos, porque é o próprio Jesus que está falando, olha, porque eles estão escandalizados com o quê? Eles estão escandalizados porque Jesus falou com uma figueira, não é isso? Ele falou com a árvore e ela secou. E quando no outro dia Jesus está passando, os discípulos estão perplexos. Por quê? Porque ela se secara. É como se os discípulos falassem, uau, nós nunca vimos isso. Jesus falou, esquenta a cabeça não. Tendes fé de Deus, ou tendes fé como a fé de Deus, porque o que Deus fala é. Diga comigo, o que Deus fala é. Nós devemos estar apegados à palavra dessa forma, porque o que Deus diz é a verdade. Então Jesus está falando para ele, olha, tendes a fé de Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, é óbvio que ele estava na frente de uma montanha. Se alguém disser, porque se alguém, ele não direcionou para os discípulos, para o apóstolo, para os pastores, ele falou, pode ser qualquer um, que disser a este monte, lança-te, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim vai acontecer. Será que a ideia de Jesus era falar com uma montanha literal? Óbvio que não. Ele está dizendo, você pode falar com a circunstância, você pode falar com o problema, você pode falar com as coisas, você pode falar com a geladeira vazia, você pode falar com a sua conta bancária, você pode falar com a circunstância. É isso que Jesus está falando. Por que eu disse que eu inverteria? Porque eu primeiro colocaria que tudo que pedir em oração, crede que recebeste. Aí depois eu falaria, você pode falar com a montanha. Primeiro eu colocaria o princípio da oração. Jesus está ensinando para os discípulos, olha, se você falar com as circunstâncias, elas mudam. Então, orar nem sempre é falar com Deus. Eu tenho dito uma frase aqui esses dias. Orar pedindo algo para Deus que Ele já fez. Quando oramos pedindo algo que Ele já fez, nós nunca teremos alegria de ter essa oração respondida. Quando oramos pedindo algo que Ele já fez, nós nunca teremos alegria de ter a oração respondida. Por quê? Porque Ele já fez. Alguns modelos de orações é pedir para Deus fazer o que Ele falou para nós fazermos. Às vezes nós estamos dizendo, Senhor, cura. Ele diz, não manda eu fazer o que eu já fiz. A minha parte eu fiz, agora faça você. Às vezes nós estamos pedindo para Deus fazer o que Ele mandou a gente fazer. Senhor, salva fulano. Ele fala, eu salvei. Você já pregou para ele? É importante nós entendermos isso, porque às vezes nós estamos fazendo uma oração que nós não vamos ter resposta, e muitas pessoas estão esperando uma resposta, e muitas vezes elas não vêm. Então, nós temos um paralelo nesse texto entre falar com Deus e falar com a circunstância. No versículo 24 ele diz, tudo que nós pedimos em oração, nós devemos crer que nós já recebemos. E aqui tem um princípio. Até quando eu devo orar acerca de algo? Eu devo orar por algo até atingir a dimensão no meu coração que eu já recebi. Presta atenção. Eu não passo a minha vida inteira orando por algo até ver aquilo concretizado. Eu oro até estar concretizado no meu coração. Eu oro até haver uma explosão dentro de mim e uma certeza, porque a fé é uma certeza, a fé é uma convicção, e a partir do momento que eu fui orando e confessando, aquilo não foi convencendo Deus, porque algumas pessoas pensam que confessar a palavra é convencer Deus. Deus não é convencido por você, você é convencido por Deus. Não tente convencer Deus do que é bom para Ele fazer. Nós precisamos estar convencidos que é bom o que Ele fez.
Algumas pessoas pensam que lá no Gênesis está escrito: e viu Deus que era bom. Criou Deus as plantas e viu Deus que era bom. Tem gente que pensa que Deus estava falando para ele mesmo. Eu gostei disso aqui. Eu devo tomar uma aguinha de coco qualquer dia aqui. Eu criei o peixe, as águas e viu Deus que era bom. Não era bom para ele, era bom para nós. Ele viu que era bom para você. Tudo que Deus criou não foi para ele, foi para nós. E nós fomos criados para ele. Ele falou: eu criei tudo para você, mas não criei você para nada. Você é para mim. Tudo que eu crio é seu, mas tudo que tem em você é meu. Eu te dou tudo, eu só não dou você. Eu te dou qualquer coisa, eu só não dou você. Então, queridos, nós não oramos até as coisas mudarem à nossa volta. Nós oramos até as coisas mudarem dentro de nós. Por quanto tempo, pastor, eu devo orar por algo? Eu devo orar até estar convicto dentro de mim que já aconteceu. Olha o que diz: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedides, crede que recebereis? Credes que recebereis? Credes que recebeste? Eu oro até crer que eu já recebi. Depois que eu já recebi, eu não peço mais. Aquilo está realizado dentro de mim. Aquilo está feito dentro de mim. Devemos orar até o ponto que já recebemos. A partir daí não pedimos mais para Deus. Agradecemos a Ele pelo que Ele fez. Isso é muito relativo, entenda. Porque às vezes você pode orar por algo e uma semana aquilo está firme dentro de você. Às vezes você está orando por algo e aí que é importante você estar sendo sincero. Não mude de lugar se aquilo não mudou dentro de você. Ah não, eu quero provar que eu tenho fé, então 3 dias eu resolvi. E aí você entra no engano. Pastor, quando é que eu vou saber que eu recebi? Você vai saber. Quando é que eu sei? Você saberá. Você orou, de repente explodiu dentro de você. Você fala: yes, eu recebi. Aí você fala: mas não mudou nada. Escute, a fé não é o natural movendo o espiritual. A fé é o espiritual movendo o natural. A fé não é o físico movendo Deus. A fé é Deus movendo o físico. A fé não é de fora para dentro. A fé é de dentro para fora. Fé não é ver para receber, não é ver para crer. Fé é crer porque já viu. Você pensou que é crer para depois ver, né? Não. Quem crê vê. A fé não é cega. Com os teus olhos naturais você vê o que é físico, mas a fé nos faz enxergar com os olhos do coração. A fé tem olhos, a fé tem ouvidos. Às vezes eu ouço algumas canções que diz que a fé é pular no escuro. Não, fé não é pular no escuro. A fé pode ser um escuro para os olhos físicos, mas a fé tem olhos. Você vê com os olhos do coração. Jesus não dizia assim: eu faço tudo que eu vi antigamente o Pai fazer. Ele dizia sempre no presente: eu faço o que vejo meu Pai fazer. O que vi, ele também usou esse texto, mas eu não creio que ele estava falando do passado. Ele via o que o Pai fazia. A fé, olhe para mim, a fé me faz ver como é os céus hoje. A fé me faz ver como os céus funcionam. E o meu parâmetro para viver na terra é os céus. Enquanto nós não entendermos isso, nós viveremos pela terra e através da terra. Quando nós entendermos que nós somos cidadãos dos céus, e na terra tem que ser como é nos céus. Por isso diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Somente quem é dos céus pode trazer os céus para a terra.
O Everaldo leu Filipenses, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque eu sei como é minha casa, eu sei como é o meu pai. Meu corpo é daqui, mas a minha identidade é celestial, a minha origem é celestial. Por diversas vezes eu tenho dito, preste atenção, que a origem, que o poder de todas as coisas está na origem. Essa é uma verdade muito poderosa. O poder de todas as coisas está na origem. O poder do peixe, onde é que está? Onde é que é a origem do peixe? Água. O poder da planta está onde? Na terra. Nós fazemos essas comparações para que você entenda, a sua origem está onde? Nós temos separado o céu de Deus e Deus dos céus. Tem gente que quer o céu, mas não quer Deus. Eu não encontro ninguém que quer ir para o inferno, mas eu encontro poucos que querem Deus. Você quer ir para o inferno? Deus me livre. Porque a mentalidade que eu tenho é o seguinte: inferno, capeta, tridente, bicho chifrudo, esse negócio não deve ser bom. A nossa cabeça é que inferno se resume a um lugar ruim, e que o céu é um lugar bom. A rua de ouro, falou que é de ouro, já cresce os olhos, né? Porque se é de ouro, a crise que a gente está passando, vou encontrar um lugar desse que é de ouro, é difícil até de acreditar. Árvore da vida, rios de águas cristalinas. Então a gente pensa, o céu é um lugar maravilhoso. Os céus não é apenas um lugar. O céu só é céu por causa de Deus. E o inferno só é inferno por causa do diabo. Se tirar o diabo do inferno, o inferno deixa de ser inferno. Se tirar Deus do céu, o céu deixa de ser céu. Então, quando eu olho para Efésios e descubro que eu fui elegido nele, desde quando? Desde a fundação do mundo. Origem e destino deixa de ser um lugar e se torna o quê? Quando eu descubro que eu fui elegido nele, pastor, minha mãe me rejeitou, mas aí já é o meio do caminho, você foi desejado nele. Você pode ter sido rejeitado no meio, mas no começo você foi escolhido nele. Não, pastor, sabe por que eu sou assim? Porque minha mãe me rejeitou. Ela tomou até anticoncepcional para me matar. Ó, como é que você é poderoso? Nem um anticoncepcional te matou. Então, não comece a sua história na terra, comece a sua história em Deus. Eu comecei nele. A terra pode ter me rejeitado, mas os céus me desejou. Então, quando eu descubro que eu fui elegido nele, escolhido nele, origem e destino não é mais lugar, é pessoa. Eu vim de Deus, eu volto para Deus. Eu saí dele e eu volto para ele. Tem gente que pensa que Deus mora no céu. Pastor, Deus mora no céu. Ou talvez pense que foi no céu que Deus nasceu. Não é assim? Porque todo mundo, o fato de nós termos início e fim, na nossa cabeça tudo tem início e tem fim. Mas Deus não tem início. E também não tem fim. É por isso que de eternidade a eternidade, é isso que os ateus não aceitam. Que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Charles Spurgeon diz que o ateísmo é uma coisa terrível, que nem os diabos chegaram a esse lugar, porque eles acreditam em Deus. Diz que
o ateísmo é algo tão terrível que nem os demônios chegaram neste lugar. Porque eles creem em Deus e até estremece. Você vê que o ateísmo está muito fora da realidade do inferno. Até o diabo acredita em Deus. Não é possível que um ateu não acredite. Quando eu entendo a minha fonte, eu descubro quem eu sou. A oração não é alguém separado da sua fonte implorando por algo. A oração é a comunicação de quem conhece o lugar da onde ele saiu, e ele está dizendo: Senhor, manifesta aqui como é aí. Que seja feito aqui na terra como é feito nos céus. Devemos orar até o ponto que já recebemos. A partir daí, nós não pedimos mais que Deus faça. Eu já criei. Porque os da fé não andam por um sentimento. Os da fé andam por uma certeza. Um homem e uma mulher com a mente renovada não depende de um sentimento. Eles andam por uma convicção. Um homem e uma mulher com a mente renovada, eles não dependem de um sentimento. Eles dependem de uma convicção. E aí você vai orando por algo. Por algo. Aquilo vai crescendo dentro de você. E chega uma hora que aquilo está feito. E a partir do momento que aquilo está feito, não depende mais de Deus. E não que dependia antes, porque às vezes você está pedindo algo para Deus que Ele já fez. E você está dizendo: Deus, faça, 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 faça. Mas é como se você falasse: Senhor, preciso que faça dentro de mim, porque eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver. Eu não consigo adentrar neste lugar. Devemos orar até o nível da fé que aquilo já está feito. Quando isso acontece, sua perspectiva muda. E seu problema muda também. Quando a fé cresce, a minha perspectiva muda. E o problema muda. E a partir daquele momento, eu começo a ver pela perspectiva dos céus. Quando eu oro, e aquilo cresce dentro de mim, chega o momento que a fé alcança. A impressão que eu tenho é que alguns de vocês eu estou falando grego. Você não sabe nem o que eu estou falando. Primeiro eu já estou falando de quem ora, né? Fica difícil, né? Você não está nem na lição anterior. Pois é, você faltou nas outras aulas. O senhor está falando de quem ora, pastor? Eu nem oro. Eu achava que igreja eu vinha para o culto na quarta e no domingo estava resolvido. Pois é. O problema é que o diabo não trabalha só de quarta e de domingo. Ele trabalha todo dia. Ainda que nós não trabalhamos para ele, né? Significa que a gente pode tirar um dia para descansar. Acho que alguém ligou para o pastor na segunda-feira inteirinha, tentando falar com o pastor, tentando falar. E não conseguiu, só conseguiu falar com o pastor na terça. Quando o pastor atendeu na terça-feira, a pessoa falou: pastor, liguei para o senhor ontem o dia inteiro. Ele falou: pois é, irmão, desliguei o celular ontem, era meu dia de folga. E o rapaz falou: é, pastor, mas o diabo não folga não. Ele falou: mas não trabalha para ele não. Se ele quer trabalhar o dia, todos os dias, problema dele. Eu não acho que tem que desligar, só uma historinha. Entenda, queridos, nós precisamos entender que uma vida cristã é muito mais do que frequentar um lugar. Uma vida cristã é o lugar que eu aprendo aqui, mas vivo lá fora. Aqui é o lugar do meu treinamento, não é o lugar da minha batalha. Semana passada eu estava na Vila Prudente no domingo à noite, e o pastor Juscelio trouxe uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse: igreja é um lugar de treinamento, não um lugar de batalha. Se você se ferir no treinamento, como é que você vai para a batalha? Eu nunca mais vou esquecer disso. Aqui dentro é o lugar do nosso treinamento. É aqui que a gente aprende a amar, se relacionar. Se a gente se ferir aqui,
A gente não vai para a batalha não. A batalha não é aqui dentro não, meu irmão. A batalha é lá fora. Aqui dentro é um lugar de treinamento. Então nós estamos vindo aqui para aprender a palavra. Nós estamos sendo treinados. Amém? Presta atenção, a minha intenção não é encher isso daqui domingo após domingo para que a gente esteja cheio e tá feliz porque está cheio. A ideia não é ter um lugar cheio, é ter um lugar cheio de pessoas cheias. Pessoas que vão ouvir a palavra e vão mudar de vida. Nós não, escute, se você entrou no lugar para uma receita barata, pastor, eu vim aqui com a mentalidade assim, 25 de março. Como assim, pastor? Deixa eu falar para o senhor o que é cristianismo para mim. É um lugar 25 de março. Eu vou com pouco e volto com muito. Então a minha ideia de estar aqui hoje, pastor, é esse. Eu vim assim, eu não quero nada, não estou nem aí, não vou, mas quero sair com a sacolinha cheia. Você entrou no lugar errado, velho. Eu não vou dizer que você não sai com nada. Você sai com tudo. Desde que você deixe tudo também. Você entrega tudo e recebe tudo dele. Nós não vamos vender aguinha benzida para você, lencinho fedido para você, e nem um adesivinho para você colocar no seu carro. Nós não queremos um adesivo. Nós queremos a marca de Jesus na tua vida. Nós queremos pessoas que decidiram andar com Cristo. Nós estamos falando de uma geração que está sendo adestrada para inflamar uma geração. Esse evangelho, a Deus quer o coração. Eu vou concordar com você. Ele começa pelo coração, mas depois ele pega a perna, braço, cabeça. Ele vai pegando tudo. Você está entendendo isso? A vida de oração, uma vida de oração que funciona, é um lugar onde eu não só espero de Deus, Ele também espera de mim. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. E nós vamos ler isso agora. Lucas 8. Eu te amo, Jesus. Tu és santo, Senhor. Na nossa cabeça é o seguinte: eu orei, Deus fez, minha fé funcionou. Eu vou te provar nessa noite que não. Eu orei, Deus respondeu e fez. Meu nível de fé, ó, tá jóia? Não tá não. 8:22 de Lucas diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele, Jesus, num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. E quando navegaram, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse Jesus: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Como eu disse, para muitos de nós, a resposta de Deus acerca da nossa oração é o resultado da nossa fé. E aqui nós temos uma passagem onde Jesus respondeu o que eles pediam, e depois Jesus cobra deles o quê? O que é que Jesus cobrou deles? Fé. Hoje eu fui lá pedir, o Senhor, é como se nós, lá ele estava fisicamente, ok? Hoje ele está espiritualmente. Ele é tão real quanto. Mas hoje nós pedimos a ele. Você imagina que você está no meio de uma tempestade e você diz: mestre,
Senhor, me ajuda, me ajuda. Ele não está dormindo literal, mas de repente ele se levanta no meio de uma situação que você pediu e ele acalmou e mudou tudo. Você não estaria satisfeito? Sim ou não? Eu também. E eu diria assim: uau, minha fé funcionou. Funcionou com eles? Foi a fé deles? Mas Jesus resolveu a situação. Como é que a gente explica isso daqui? O Senhor resolve a situação e depois diz que não tem fé? Eu chamei o Senhor levantou, resolveu. Tudo que eu queria é resolver a minha situação. Tem gente que tudo que quer é resolver o problema. E Jesus resolve o problema dentro daquilo que eles pediram. E depois Jesus dá uma catracada neles e diz para eles: onde está a vossa fé? Alguém diria: está aqui, o Senhor acabou de responder, por causa do que eu queria, ué. Perceba que Jesus resolveu a situação, mas questiona os discípulos a falta de fé. Isso significa que nem sempre uma oração respondida é porque nós temos fé. Sabe por que Jesus está questionando eles? Você sabe por quê? Porque Jesus falou para eles: não era para vocês me acordarem, era para vocês fazerem. Não era para vocês pedir para mim. Existe alguma outra maneira dele estar? Existe algum outro porquê dele estar chamando a atenção deles? Tem algum outro porquê? Senhor, aonde que falta de fé? Eu te chamei, o Senhor veio e resolveu. Se só Jesus acalmasse a tempestade, Jesus teria questionado eles? Não. Escute, a visão do reino é que você entenda quem você é. Chega uma hora que você pede para Deus. Chega uma hora que você se levanta e você fala com a tempestade, diz: aquieta-te. Existem coisas que você pede até aquilo ser feito dentro de você. A partir daí você não espera ele fazer. Você para de falar com ele e começa a falar com a circunstância e diz: em nome de Jesus. Eu aprendi quem eu sou. Eu sei da autoridade que está sobre mim. Eu sei como é a minha terra. Eu sei como é a minha cultura. Jesus está dizendo: me deixasse dormir. Onde é que está a fé de vocês? Ele está questionando. Não é a primeira vez que Jesus, não é a única vez que Jesus faz isso. Quando Jesus desce da montanha, que ele está com Pedro, Tiago e João, que há uma briga, uma discussão, melhor dizendo, que eles não conseguiram expulsar um demônio. O que é que Jesus chama? Ó geração incrédula. Escute, você acha que seria correto Jesus chamar a atenção de alguém que só, por algo que só ele possa fazer? Tem por que ele fazer isso? Você acha que tem base ele falar em Marcos 11: ó, você pode falar com a montanha se isso não funciona? Tem por que ele te ensinar algo que não funciona? Se ele falou para você falar, você pode falar. Se ele falou que no nome dele demônio sai, demônio sai. Se ele falou que doença sai, doença sai. Se ele falou que você pode falar com montanha e com tempestade, você pode falar. A Deus nós pedimos, mas a circunstância nós ordenamos. Para ele nós pedimos, para o diabo nós não pedimos, nós mandamos. Na autoridade do nome dele. Pastor, então eu oro ou eu faço? Claro que haverá circunstâncias que se você não tem tempo para orar, você vai ter que agir. Manifestou um demônio, você fala: peraí, eu vou aqui. Senhor, me abençoa, me dá autoridade. Uma coisa, eu já vi gente pegando Bíblia, colocando na cabeça do demônio. Segura a Bíblia, demônio. Eu já vi gente ungindo o demônio. Saiu, pastor, saiu. Nós não estamos falando de resultado, nós estamos falando de fundamento.
Ei, nosso chamado é viver em treinamento dentro do nosso quarto para funcionar lá fora. A igreja é um lugar de treinamento, o nosso quarto é um lugar de treinamento, mas o mundo é o nosso octógono, é o nosso lugar que a gente funciona. Pastor, eu orei e não foi curado. Aí eu volto para o quarto, oro mais um pouquinho e falo, tô voltando. Eu oro pelo paralítico, peço para ele levantar. Ele não levantou, eu volto para o quarto, oro mais um pouquinho e volto a orar por ele. Pastor, mas não aconteceu de novo. Volta para o quarto. Quantas vezes? Até que ele, ou outro, ou o próximo se levante. Ah, pastor, eu não sei não. Eu acho que Deus não quer curar todo mundo não. Me dá um texto para isso. Ele não disse que levou a enfermidade de alguns. Ele disse que pelas suas chagas nós fomos sarados. Você sabe como é que os céus te conhecem? Curado. Você sabe o que é que os céus dizem acerca do seu respeito? A tua condição no céu é a condição que Cristo te deu. A tua condição no céu é a condição que você tem em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a tua cura, Ele é a tua paz. Agora, existem coisas acerca da nossa vida que se nós não alcançamos ainda nessa condição, nós devemos orar, e orar, e orar, até aquilo crescer dentro de nós. E à medida que aquilo crescer, você fala, papai, obrigado. Agora, eu me aproprio daquilo. Lembra quando Moisés foi falar com Deus em Êxodo 14? Se eu não me engano, 14. Deus falou, Moisés, por que você está clamando para mim? Clamar significa o quê? O que é clamar? Uma das definições de oração não é clamar? Oh Deus, o pessoal está vindo. Deus falou para ele, Moisés, por que clama a mim? Tipo assim, eu não mandei você parar para orar não. Deixa para orar em outro lugar. Agora é hora de você agir. Você está entendendo isso, igreja? Tem momento que você ora, tem momento que você age a oração que você fez. Essa realidade, a realidade do Evangelho é isso. Eu peço para Deus, quando isso é concretizado em mim, eu não peço mais para Ele, está em mim. Preste atenção, é muito poderoso isso que eu estou te falando. Por quê? Porque nós queremos resultados, e os discípulos tiveram resultado em Lucas 8. E Jesus, mesmo eles tendo resultado, tudo que nós queremos na nossa vida é resultado. Nós estamos frequentando uma igreja por causa de resultado. Jesus não quer te dar um resultado apenas, Ele quer fazer de você um resultado. É como se Ele estivesse falando assim para você, eu não quero só abençoar você, eu quero que você seja um abençoador. Eu não quero só estar em você, eu quero sair de você e alcançar as pessoas. Você está entendendo isso? A vida que está em você é para alcançar todos aqueles que vão se deparar com você no caminho. Cristo não veio só habitar em mim, Ele veio habitar em mim para alcançar outros. Quando é que nós vamos ter coragem de orar por quem nós encontrarmos na rua? Quando? Ele diz, eu resolvi, mas onde é que está a fé de vocês? Tipo assim, poderia ter deixado eu dormir mais um pouquinho, não era? Vocês não precisavam me acordar. Ele está dizendo, vocês têm condições de falar com essa tempestade. Ei, Jesus está dizendo, você tem condição de falar com essa circunstância. Você tem condições de se levantar no meu nome, diz o Senhor. Não é isso? No meu nome. E você pode falar com isso. Orar nem sempre é falar com Deus. Orar às vezes é falar com a circunstância.
Orar, às vezes, é olhar para uma situação e dizer: você é uma mentira. A palavra de Deus diz ao contrário acerca disso. Eu estou falando com você em nome de Jesus. Quando é que eu posso fazer isso? Quando eu tenho certeza do que Deus diz. É assim. É assim. É assim. O dia que a tua mentalidade receber a cultura dos céus, enfermidade deixa de ser normal. Sabe o que é normal para nós hoje? Doença. Doença é normal. É normal ou não é? Dor de cabeça é normal ou não é? Para nós é tudo normal, gente. Dor, doente. As frases são assim, ó. Todo mundo tem dor de cabeça. Doente, todo mundo fica. O que a Bíblia diz? É isso que ela diz? Posso dar uma apertadinha a mais? Ele não levou sua doença. O que é que diz Isaías 53? Ele levou sua doença? Não. Ele tomou sobre si as nossas dores. Pastor, não briga comigo. É ele que diz, né? Não. É a cultura dos céus. É a cultura dos céus. Ei, você não acha esquisito? Presta atenção. Cerca de 3 milhões ou 2 milhões que seja, de um povo no deserto, e você não ouve falar de uma doença, de uma epidemia. A epidemia que veio sobre eles foi pela rebeldia que eles tiveram, por não acreditarem no Senhor. Eu sei que é difícil a gente assimilar tudo isso, mas é a palavra de Deus. Nem sempre uma oração respondida é uma fé aprovada. Jesus espera que nem tudo você peça para Ele, mas que você se mova e haja dentro daquilo que você já sabe que Ele fez. Essa é uma vida de oração prática, funcional. Eu posso orar assim, eu posso falar assim, funciona. Presta atenção. Você lembra quando João estava preso? Presta atenção. Quando João estava preso, ele manda 1 ou 2 discípulos perguntar para Jesus o quê? Se era ele mesmo, ou se esperaria outro. Quando os discípulos chegam, os discípulos de João chegam, perguntam para Jesus assim: João mandou perguntar, João está preso. Jesus diz: estou sabendo. Se é ele mesmo ou a gente espera outro? Jesus pegou a Bíblia, abriu e começou a explicar tudo para ele. Falou: vai lá e conta para eles o que eu ensinei. O que Jesus fez? Vamos, gente. Não, o que Jesus fez? Vamos, vocês sabem o que ele fez. Curou alguns, expulsou demônio. Falou. Vai lá e fala para ele o que vocês viram e ouviram. Agora aperta a tecla aí que eu vou interpretar o texto. A prova de que eu estou aqui é que eu trouxe os céus para a terra. Se João tinha dúvida, fala para ele que eu expulsei demônio e curei enfermo. Território perdido e doença curada é a prova de que Jesus chegou. Vocês não entenderam ainda. A prova que Jesus chegou no lugar, Márcio, é que o diabo está saindo e a doença também está saindo.
Ele não traz um ensinamento teórico. João mandou perguntar se era eu mesmo, eu esperava outro. Tipo assim, João fez algum milagre? Vai lá e conta para ele. Peraí, só um instante. Fica olhando aqui, filma aí. Eles abriram o celular, abriram a câmera, começaram a filmar. Jesus expulsou uns capeta, curou e falou: leva lá e mostra o vídeo para eles. A pergunta era algo muito sério, acerca se era Jesus mesmo, mas espera outro. E Jesus responde com o quê? Com milagres e libertação. Quando Jesus chega no lugar, naturalmente, quando Jesus chega, o céu chega. E se o céu chega, o inferno sai. E se o inferno sai, a doença tem que sair junto. Quando Jesus chega, o céu chega. Quando o céu chega, Jesus traz a cultura dos céus para a terra. Porque nos céus não tem demônio, e nos céus não tem enfermo. Então Jesus cura enfermo, expulsa demônio e diz: vai lá e fala para João que vocês viram e ouviram. A prova de que Jesus chegou numa cidade é que os demônios estão saindo, é que a política está mudando, a cultura está sendo transformada, porque o reino dos céus está chegando. O reino dos céus é o que existe de mais poderoso. O reino dos céus não vem com visível aparência, mas o reino dos céus está em você. Diga: o reino está em mim. O reino está em mim. O reino está em mim. O reino é o reino dos céus. Os céus está em mim. Nos céus não tem demônio, nos céus não tem doença. O reino está em mim. No reino não tem demônios, no reino não tem doença. Demônio, você não pode mais ficar em mim. Doença, você não pode ficar em mim. Você é simplesmente ilegal. Você está entendendo isso? O reino dos céus está em você. É mais fácil pegar o martelinho ungido, né? Bater na sua cabeça com ele. É mais fácil você pagar R$1.000 por um martelo, né? A gente gosta mais, né? Ser enganado do que aprender. Jesus habita em mim. A vida dele está em mim. O reino dos céus está em mim. Vocês estão em dúvida? Jesus falou: João está em dúvida, vou provar agora. Demônio sai, doença sai. Pronto, vai lá e fala para ele: o reino está em você. 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 A vida de Jesus está em você. Jesus é real. Ele está vivo. Você habita nele. Ele habita em você. Os céus estão em você. Você tem legalidade para orar pelos enfermos. Você tem legalidade para chegar no lugar. E os demônios: não quero. O reino está em mim. Essa é a cultura dos céus. Esse é o reino. Quer mais uma passagem? Mais uma? Tá bom, mais uma. Saiu um comentário lá. A galera começa a falar que Jesus está expulsando os demônios através de quem? Beelzebul. Jesus falou: gente, não tem base o que vocês estão falando.
Presta atenção, presta atenção. Se eu expulso o demônio pelo maioral dos demônios, Satanás está dividindo o reino. Ele está dividindo. E o reino dividido não vai subsistir. Porém, contudo, se eu expulso o demônio, o que acontece? Qual que é a frase final? Não lembram? Se eu expulso o demônio, como é que é a frase? Se eu expulso o demônio, mas o que eu quero é a frase final. O reino de Deus é chegado. Mas se eu expulso o demônio através do Senhor, digamos assim, o reino do céu chegou. Libertação é característica de um lugar aonde chegou o reino. Jesus está falando que o reino chegou, e a prova disso, ele está dizendo, se eu expulso o demônio, é a prova que o reino chegou. Ele linka a libertação das pessoas com a chegada do reino dos céus. Quando o reino chega, os demônios saem. Quando o reino chega, os demônios saem. Quanto mais do reino em você, doença não pode ficar, demônios não podem ficar. Quanto mais o reino se estabelece dentro de nós, menos espaço o diabo tem. Quando expulsa os demônios, diz a Bíblia, ele sai para lugares áridos, certo? E depois ele volta. E se ele encontrar a casa vazia, ele chama mais 7. Porque se ele encontra a casa vazia, porque a casa não é mais para estar vazia. E se a casa está cheia, ele entra para onde? Ele não tem mais por onde entrar. Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos o diabo tem lugar para entrar. É o reino. Essa é uma verdade. Essa é a cultura da nossa casa, da nossa pátria, do nosso país. É muito importante nós lembrarmos que nós somos a embaixada de Deus na terra. E quem mora nessa embaixada é o Espírito Santo. Nós estamos em outro país, somos peregrinos em terra estranha, mas somos cidadãos dos céus, diz a palavra. Somos uma embaixada, estamos em outro país, mas a cultura e a legislação é da nossa terra. Os recursos não vêm da terra, os recursos vêm dos céus. O embaixador de um país, ou o embaixador de um país em outro país, ele não sofre a crise do país que ele está, porque ele está naquele país. Mas se o país dele é próximo, ele vive em prosperidade em outro país, porque ele está ali, mas ele é sustentado pelo país que o enviou. Simples assim. Você está aqui, mas você é cidadão dos céus. Não deixe ninguém te enganar. O teu corpo é daqui. É como se você alugasse uma casa e aquela casa se tornasse a embaixada. É assim que um país faz. Ele constrói um lugar, ou ele aluga um lugar, e ali dentro se torna a embaixada. E tudo ali dentro tem a ver com o país de origem. Linguagem, moeda,
constituição. É assim que funciona. Nem sempre continuar orando por uma coisa, pela mesma coisa durante muito tempo, é sinônimo de espiritualidade. Escute isso. Nem sempre continuar orando pela mesma coisa durante muito tempo é sinônimo de espiritualidade. Às vezes é o contrário. É sinônimo de incredulidade. É como se você falasse: Deus, faça. Ele diz: não, já fiz, agora faça você. Eu fiz, agora faça você. É como se ele dissesse: não me acorde. Onde é que está a sua fé? Levante e acalme essa tempestade. Eu estou te ensinando nessa noite, pelo Espírito, a como viver uma vida de oração que funciona. Não, eu não vou falar com Deus acerca disso, não. Eu já sei com quem falar, porque eu já sei o que Deus diz acerca disso. Então, deixa eu falar uma coisa para você, diabo. Você é ilegal nessa situação. É hora de nós aprendermos a falar com as nossas montanhas, se assim podemos dizer que é nossa. Está na hora da gente aprender a falar com a circunstância. Falar para ela: no nome de Jesus, eu ordeno, mova-se, saia daí. Eu cansei de olhar para a tua cara e te ver no mesmo lugar. Saia daí. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, montanha, mova-se para o meio do mar. Eu posso andar no poder, eu posso viver o sobrenatural de Deus na terra, eu posso fazer jus da autoridade que Ele me deu. Agora deixa eu te falar algo para nós encerrarmos. Você sabe quando é que nós perdemos a autoridade? Nós perdemos a autoridade de acalmar uma tempestade quando a tempestade entrou dentro de nós. A constituição dos céus, como é que eu posso colocar essa frase? Um dos fundamentos dos céus, vou colocar assim, acho que é melhor, é paz. Escute, um dos fundamentos dos céus é paz. Você tem autoridade de acalmar uma tempestade quando você consegue dormir no meio dela. Você perde a autoridade para acalmar uma tempestade quando ela roubou a tua paz. Você tem autoridade para acalmar uma tempestade. Você tem autoridade para acalmar uma tempestade quando você consegue dormir no meio dela. Significa que ela está à sua volta, mas ela não entrou dentro de você. Existem coisas que não podem entrar em nós. Existem coisas que não podem entrar em nós, porque senão nós perdemos a autoridade. A tempestade era de vento, sim ou não? Os discípulos estavam com medo. Jesus estava? Ele estava com medo? O que ele estava fazendo? Será que só balançava lá em cima? Lá no porão não balançava? Será que só estava entrando água lá por cima, embaixo não estava chegando? Dois tipos de pessoas no mesmo ambiente, passando pela mesma circunstância e tendo reações diferentes. Podemos estar no mesmo barco, querido. Você está arrancando o cabelo e eu estou dormindo. Existe 366 vezes
a palavra na Bíblia dizendo: não tenha medo. Fica tranquilo. É um para cada dia do ano. E o ano que tiver um dia a mais, que é o ano bissexto, ele está dizendo: eu já coloquei uma a mais para ficar de reserva. Não tenha medo. Eu estou com você. Descanse. Você pode descansar. A paz não é ausência de conflito. A paz no mundo é a ausência de conflito. A paz no reino é a presença de uma pessoa. A paz no reino é quando Jesus chega no lugar. Ei, se Jesus mora dentro de você, não é normal a turbulência dentro. Fora de você o pau pode quebrar. Você imagina Raabe lá na janelinha, olhando, e o muro caindo. Ela tinha uma palavra. O que nos sustenta é a palavra de Deus, é a verdade, aquilo que Ele diz: eu estarei com você todos os dias. Deixo minha paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Ele está dizendo: o mundo tem um tipo de paz que é a ausência de conflito, mas a minha paz vai além disso. Eu consigo fazer você dormir. Você pode dormir na minha presença. Eu cuido de você. Eu zelo por você. Esse é o reino. Esse é os céus. O nosso chamado não é orar para resolver situações. O nosso chamado é orar para conhecer como é os céus, como é Deus. Eu sei como Ele é. Eu sei como funcionam as coisas lá. Eu posso olhar o diabo e falar para ele: você de novo, né? Perdeu da outra, não foi? Sabe que vai perder novamente. Ei, lembra dos Power Rangers? Lembra do Changeman? Lembra do Homem de Ferro? Da Mulher Maravilha? Lembra de todos esses super-heróis? Você sabe que a vantagem que você tinha de assistir todos eles, é porque os monstros que se levantavam tiravam o poder, machucavam, mas você sabia que no final a gente já sabe. Eu tinha vezes que eu queria saber se eles perdessem uma vez, como é que seria. E na verdade eu torci para perder algumas vezes. Eu queria ver perder alguma vez. Perdeu. Nesse caso, às vezes eu achava muito chato dizer assim, né? É o Rock, né? Rock 7, né? Rock 7. O cara apanhava, tá caindo, largar assim. Parece que daqui a pouco ele era possuído. Não era assim? Ele estava tombando para um lado, para o outro, assim. Eu não sei como é que ele via, mas eles acertavam no cara. E aí ele ia se fortalecendo. Para todo mundo, o Rock tinha acabado. O Rock estava perdido, mas o Rock... Eu sempre sabia. No final o Rock vai acertar ele. Ele vai ganhar. Ei! Em alguns aspectos é chato, mas no nosso não. Você precisa ter certeza disso. Você pode estar caindo, mas a vitória é tua. O script, o roteiro do filme diz que você apanhou muito, que você sofreu muito, mas no final no final diz que algo aconteceu. É isso que é a verdade da palavra. Eles o venceram pelo poder do sangue e pelo testemunho, e não amaram a sua própria vida. Até aqueles que o diabo mata, que pensa ter matado, Deus diz: você matou aí, mas eles terminam aqui.
Você matou aí, mas eles estão aqui. No final vai dar tudo certo, meu irmão. A ideia, os músicos podem vir, por favor. A ideia é muito mais que uma noite. Queridos, preste atenção. A minha ideia não é te ministrar para uma noite. A minha ideia é que você saia daqui dizendo: eu estou entendendo, eu compreendi que eu tenho que falar com Deus, que eu tenho que falar com a circunstância. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Jesus está habitando em mim. O reino está em mim. Eu estou entendendo. Ei, você não vai encontrar pastor ungido aqui para você tocar nele. Não, aquele pastor lá, não. Aqui, se o pastor é ungido, você também é ungido. Se o pastor tem poder, você também. Aqui não tem estrela não, meu irmão. Ei, aqui é para todos nós. Aqui, ó, é tudo gente de primeira classe. Aqui não tem segunda nem terceira, porque Deus não faz gente de segunda classe. Ele não tem isso. Nós somos tudo classe executiva. Tudo gente de primeira classe. Eu nunca voei no avião de primeira classe, só de... Mas eu tô na reta. Mas não tem ninguém aqui, gente de segunda classe. Eu quero que você entenda isso. Jesus me comprou pelo mesmo sangue que comprou você. A verdade do reino é essa. Você precisa acordar. Você precisa entender da dimensão do evangelho na sua vida, do poder de Deus na sua vida. Você precisa acreditar. Eu posso me levantar, pastor, e falar com o diabo? Você nunca fez isso? Está atrasado. Deveria falar para ele. Você pode falar: sai da minha casa. Eu te ordeno no nome de Jesus, sai daqui. E a paz que excede todo entendimento vai inundar minha casa hoje. Sabe que às vezes você tem que ser assim, bem real. Vai lá, abre a porta. Abre literal. Abre a porta. Fala para ele: vai. Abre a porta para que você saia. Passa. Pode ir embora. Você pode ir embora. Não estou pedindo não, estou te ordenando. Lembra do filme Quarto de Guerra? Quarto de Guerra? A mulher abriu a porta e falou: é assim que faz, daquele jeito. Daquele tipinho, como diz lá em Goiânia. É daquele tipinho. Você abre a porta e fala: bora! Passa, cachorro, para fora! Em nome de Jesus você sai daqui. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Existe paz que excede todo entendimento dentro da minha casa. Diabo, não adianta você falar 1, 2, 10. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não tem segunda opção. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós devemos nos mover na palavra. Nós devemos nos posicionar na palavra. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Eu creio que nesse momento é para você estar fervendo por dentro. Pelo menos eu estou. Eu creio que nesse momento é para você estar fervendo. Põe para fora. Abre a tua boca. Eu não falei sobre mim nessa noite. Eu falei sobre nós. Eu falei sobre você. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Xandaralababá. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Talvez você precise falar com algumas situações nessa noite, fale. Talvez você precise falar com alguma circunstância nessa noite, fale. Fale. Fale, abre a tua boca.
Feche teus olhos, deixa o rio fluir. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Diga, fala com Ele. Oh! Pra que nunca me deixou? Cante isso. Abre a tua boca e declare isso. Passa. Acharei conforto em teu amor. Diga isso pra Ele, diga isso, diga isso. Aleluia! Pega as suas mãos! Pega as suas mãos! Oh! Aleluia! Teus braços é o meu descanso. Ele nunca te deixou. Ele nunca te deixou, Ele nunca te deixou. Desfrute desse amor, desfrute desse amor, desfrute, desfrute desse amor. Oh! Em teu amor. Diga isso. Cante, cante, cante. Oh! Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Escute, antes de nós cantarmos uma canção, escute. A palavra dessa noite não é para animar você, é para estabelecer você. Meu intuito não é trazer uma palavra de eu fiquei animado, não. Eu sei que ela anima,
Mas não é essa a ideia. É estabelecer você num lugar de fato e de direito. De quem você é. A partir do momento que você reconheceu que Jesus morreu na cruz por você. Igreja, é tempo de nós vivermos lá fora o que nós estamos aprendendo aqui dentro. Eu quero começar a ouvir testemunhos nossos, que você orou por alguém no meio da rua. E nós vamos ouvir isso por esse tempo. É só o momento que nós começarmos a fazer. De nós estarmos em um lugar de manifestar um demônio, nós vamos expulsar. O reino está chegando. O reino está chegando. Quando eu falo está chegando, dentro de uma consciência das nossas vidas, o nosso dia vai ser muito mais ativo. Nós vamos ter mais histórias para contar. Imaginou um dia que a gente fala, gente, o que aconteceu essa semana? Uns 10, fala, pastor, eu quero contar, outro conta. Fala, ó, é isso. Aí nós vamos ver células crescendo. Crescendo, que eu digo assim, porque as pessoas encontraram não simplesmente uma palavra, mas a realidade da palavra, a vida do Evangelho, que é poder de Deus. O Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é poder de Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, É mais doce. é mais doce do que o mel, Aleluia. que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, tu dá ordem às estrelas, e ao mar aos seus limites. Enche a tua boca agora e declare isso. Eu me sinto tão seguro no teu colo, no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa. Ah, Deus, quem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para o que nele crê. Pegue as suas mãos e declare isso. Que se fechem
diante da sua voz. Não há doença, nem culpa, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo, escudo para os que nele creem. não há ferrolhos, nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, Nem culpa, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Feche teus olhos. Tudo isso que foi pregado aqui nessa noite é uma verdade, mas ela é uma verdade para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, para aqueles que pediram para Jesus entrar na sua vida. Essa é a condição. A felicidade não é algo, a felicidade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Eu quero saber nessa noite, se alguém quer entregar a sua vida a Jesus, se alguém quer voltar para os caminhos do Senhor. Um dia você se afastou, ou você nunca pediu para Ele: Senhor, entra no meu coração, e hoje você gostaria de fazer isso. Isso não tem a ver com uma religião, não tem a ver com nada disso. Isso é uma mudança de vida, isso é uma metamorfose, isso é uma transformação. Eu quero saber se tem alguém nessa noite. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Eu quero orar por você. Se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, não tenha vergonha. Você precisa ter coragem para mudar de vida. Você só entra numa família nascendo nela. Se tem alguém nessa noite, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Eu não vou insistir, porque Jesus não é para ser insistido. As pessoas precisam querer Jesus. Ele é a pessoa mais linda que existe. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Ah, Jesus, nós te amamos. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Tu és a nossa verdade. Não tem ferrolhos, não tem portas que se fechem, não tem doença, não tem culpa, Senhor. Feche teus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, pela Tua palavra, pela Tua verdade na nossa vida. Toda honra e toda glória nós entregamos a Ti. O Senhor é santo, o Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado. Eu sei, Senhor, que algo foi ministrado no nosso coração. Eu creio que algo está rompendo neste lugar, na nossa mente. E nós vamos andar no poder, nós vamos viver no poder, através da oração, da palavra, de uma vida de entrega ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito da verdade. Obrigado pela tua presença. Vamos aplaudir Jesus. Oh! Nem importa
não há doença, nem culpa que fique. Obrigado. De pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele Glória a Deus. Toda honra e toda glória, aquele que era, aquele que é e o que há de vir, é Jesus, amado. Vocês não sabem o quanto essa verdade tem mudado a minha vida, quanto essa palavra tem sido revelada para mim. Tudo que nós temos pregado aqui são palavras frescas que o Senhor tem nos dado, de entendimentos novos até para nós. E isso vai inundar, vai alcançar a nossa vida. Há uma alegria muito grande no meu coração, por tudo quanto Deus está fazendo. Eu sei que algo está acontecendo na sua vida. Eu sei que algo está acontecendo na sua vida. Eu tenho certeza disso, querido. Amém? Vamos dar os avisos para nós encerrarmos. Ok, vamos lá, rapidinho.